Continuando a nossa série, andar no Espírito, andar no poder. Qual no caso, o papel da variedade de línguas no governo de Deus? E o que é essa variedade de línguas? Línguas para interpretação, tá? Língua com profundos gemidos para intercessão. Línguas como sinal para o incrédulo. Eu falo a língua dele sem nunca ter aprendido a língua, tá? E ele entende. Claro, eu tô falando a língua dele, né? É um sinal para o incrédulo. Eu tô falando sem nunca ter estudado a língua dele. É língua para edificação pessoal, a qualquer momento de propósito, simplesmente porque eu quero. Essas aí são as variedades da língua. Para a edificação do corpo de Cristo. Mas vamos ver os dons, né? Deus deu dons aos homens. Está lá em Efésios 4, de 10 a 13. Deixa eu ler essa passagem para vocês. Aquele que desceu, Jesus. É também o mesmo que subiu, Jesus. Óbvio. Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, de 10 a 13. Então, ele deu tudo isso e ele deu a variedade de línguas, tá? Para que todo esse corpo aí, esses dons aí, cada um recebeu, pudesse usufruir e exercer isso aí, mas serem trabalhados. E o autor do livro nos conta, David Hobbs, que morreu ano passado, que quando ele ia, de uma convenção, ele se sentia muito importante, ele se sentia o tal, né? Pagava um quarto de hotel, tinha uma pessoa no corredor ali, se ele precisasse de alguma coisa de madrugada, ele se sentia o tal. Havia algo de estranho. Por que ele é tratado como um rei, uma Mercedes-Benz na porta? Né? Na verdade, ele não estava servindo os filhos de Deus. Deus deu dons aos homens, né? E ele, por ter recebido o dom, né, já se sentiu tal. E não recebeu, e não entendia que tinha recebido o dom para a edificação da igreja. Mas era uma coisa egoísta para ele. E assim nós vemos as igrejas até hoje. Vamos receber fulano, tal. Mas a edificação da igreja, para que você recebe um dom desse? O chamado. Como é isso? Ele se sentia convencido por ser um dom para o corpo de Cristo, por ser recebido com tantas pompas, com tantas honras. Vou ler um pedacinho com a própria fala dele aqui. Graças a Deus, se continuarmos a orar no Espírito Santo e a falar os mistérios para o Pai, ele nos corrigirá. Demorou para que Deus tomasse as rédeas por causa do meu comportamento orgulhoso e errado. Ele revelou ao meu espírito o papel que as outras operações, inclusive as variedades de línguas, desempenham em seu governo. Eu fiquei muito chocado quando entendi o que ele estava dizendo. Eu disse: Senhor, você não estava exaltando nem um pouco a nós, ministros? Não. É bom dar honra onde a honra é devida e mostrar respeito ao ministro do evangelho, sim. Mas se a gente pensa que o chamado dele é mais honroso que o seu, né? Pense novamente. Deus não faz acepção de pessoas. Você também é um dom precioso para o corpo de Cristo.
qualquer que seja o seu chamado em função, ele é tão importante quanto o chamado de um ministro aos olhos de Deus. Você deve ser tratado com o mesmo respeito que qualquer outro ministro. Então, o que Paulo estava dizendo em Efésios 4, 10, 12? Bem, precisamos primeiro ver, né, para entender isso. Coríntios 12, 27 e 28, que nos diz o seguinte. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Vamos comparar com Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Paulo estava em 1 Coríntios 12, 27, referindo-se ao corpo todo de Cristo. No versículo 28, Paulo diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, né? Para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, né? E ele coloca, né? Fala dos 5 ministérios. E depois ele vai nos falar. Vamos voltar só para arrumar sua cabeça melhor. Olha só. Ele deu, né? Os 5 serviços, as 5 funções. Apóstolos, tá lá em Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. E deu as 3 categorias de dons, né? Tá em 4:12. Para aperfeiçoamento dos santos, operação dos serviços e edificação do corpo de Cristo. E as 8 operações de Deus, que está em 1 Coríntios 12, 28. Apóstolo, profeta, mestre, milagres, dons de cura, socorros, governos e variedade de línguas. Sendo a variedade de línguas distribuída em línguas para interpretação, línguas com profundos gemidos para intercessão, línguas como sinal para o incrédulo, línguas para edificação pessoal, para qualquer momento, né, de propósito, simplesmente porque você quer. Tudo isso tem um propósito, tá? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Porém, para que cada um assuma tudo isso aí, da maneira como Cristo deseja, ele dá essa ferramenta. Ele dá, né, na variedade de línguas, a língua para edificação pessoal. Para que você, no exercício dessas operações, no exercício dos dons, você seja capacitado, tratado, trabalhado pelo próprio Espírito. Antes que você seja realmente tratado, trabalhado, como é que você vai operar milagres? Como que você vai profetizar? Se uma pessoa, ela não é trabalhada, ela tá cheia de feridas, ela tá cheia de traumas, ela tá ainda fechada, ela ainda não adquiriu capacidade de amar, porque toda essa problemática aí interfere na capacidade dela amar. Porque o amor dela por Deus ainda está bloqueado, ela não compreende muitas coisas. Ela não se ama, ela não se aceita. Como é que ela vai ser usada deliberadamente para o serviço de Deus? Ela pode estar em processo, mas ela pode ser enganada pelo inimigo, porque ela tem brechas. Ela tem, por exemplo, uma pessoa que não foi trabalhada, que não teve esse trabalho, não fez a edificação, né? A própria edificação, ela tá cheia de orgulho. Como que ela vai receber o dom? Ela vai trabalhar a profecia, para falar as coisas. Deus vai dar revelação para ela. Será que esse orgulho aí não é uma brecha para o inimigo levar a um desastre, não? Nós temos que estar alinhados. Nós precisamos estar trabalhados para que haja um fluir verdadeiro do Espírito. Senão vai dar uma confusão tremenda. E, na verdade, essa confusão já aconteceu aí. Por isso que as línguas... Há essa polêmica, essa rejeição quanto às línguas.
porque não compreenderam que a primeira coisa que a língua tem que fazer é a edificação própria, é a purificação, é a limpeza própria. Eu tenho que crescer, eu tenho que ser trabalhada para posteriormente ser usada. Não tem como. Ele usa uma ilustração que é muito interessante, né? Ele subiu às alturas e trouxe, né? Primeiro ele trouxe, meus amados, a gente vai ter que parar, já deu 10 minutos, a gente fecha esse vídeo e vamos gastar mais 10 minutos em outro vídeo falando sobre o outro aqui, porque senão vai ficar muito extenso, tá? Que Deus nos ilumine até aqui e no próximo vídeo vai ficar ainda melhor esclarecido, tá? Essa questão. Mas eu creio que com a graça, com a ajuda do Espírito Santo, nós já tenhamos entendido que essa variedade e essa edificação aí, ela é indispensável para que estejamos alicerçados e preparados. Amém? Deus, mais uma vez eu te peço, completa aquilo que falta, Deus. Aquilo que possa não ter ficado tão claro, Pai, mas que o Senhor, com o teu poder, com o teu amor, com a tua sabedoria, Deus, pode nos ajudar, ó Pai. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Curta, compartilhe e se não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.